Fala galera, mais um episódio aqui do podcast e agora com a cara diferente, né? Quem acompanha o podcast sabe que era o podcast do Benzer Marketing, mas sabe também, tem acompanhado a minha mudança de vida, sabe o que Deus tem feito na minha vida e através da minha vida. Então a gente está de cara nova, inaugurando um novo episódio, agora se chamando Pode Crer. Tem tudo a ver com a minha história, tudo a ver com o momento que eu tô vivendo da minha vida. E hoje, num episódio super especial, eu tô aqui com um empreendedor. Eu costumo dizer que eu gosto de trazer para perto pessoas que me inspiram, porque você aprende e usufrui daquilo tudo ali, você tá perto de pessoas boas que te inspiram, que tem Deus no centro da sua vida, no centro do teu negócio. E hoje eu tô com um cara que é inspirador. Não só para mim, mas como milhões de pessoas, tem milhões de visualizações na internet e é um cara realmente inspirador, com uma história inspiradora, e vocês vão conhecer a história dele junto comigo, isso que é mais legal. Falei assim, Marcelo, não conta a história agora não, porque eu quero saber aqui, né? Eu quero saber junto com vocês que estão acompanhando aí do podcast. Então hoje eu tô aqui, eu falei Marcelo, porque senão já ficaria muito óbvio, né? Tô aqui com o Marcelo, mas mais conhecido como o Rei da Pizza. Irmão, seja bem-vindo, fica à vontade, bem-vindo ao Pode Crer. Aí, Rei da Pizza, um homem é uma máquina. Eu coloquei isso aqui, e depois a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso aqui. Isso aqui tem uma história afetiva, com certeza, com a história dele, mas, cara, fica à vontade, se apresenta. Hoje é sobre você. Valeu? Na verdade, se é sobre mim, é sobre quem habita dentro de mim, na verdade, irmão. Amém, irmão. Porque em todos os vídeos eu tenho a obrigação, me sinto na responsabilidade de citar o meu pai. E eu falo, meu pai é o dono e eu sou só o sócio. Só sou responsável por agilizar as obras dele aqui na Terra. E é isso que nós fazemos. Não tem distinção espiritual entre um pastor, um líder religioso e um empreendedor. Porque nós somos empreendedores da mesma forma. É verdade. Um pastor constrói uma igreja, um empreendedor constrói uma empresa. Perfeito. Deus construiu o mundo. E nós estamos aqui para fazer a mesma coisa que ele. Jesus falou, né, que obras iguais a dele nós faríamos, e é para isso que nós estamos honrando aqui. Amém, irmão. Então se apresenta aí, fala teu nome. Pra quem não te conhece, que eu acho difícil, que esse cara aqui eu já conhecia antes de conhecer, né? Pela internet a gente já conhece todo mundo. Mas fala teu nome, o porquê que é Rei da Pizza, e já conta um pouquinho breve aí da tua história, antes de eu entrar nas perguntas aqui pra você. Meu nome é Marcelo, eu sou empreendedor desde os meus 11 anos de idade. Antes disso, eu vendia material de limpeza, já vendia água na praia, na feira, já trabalhei vendendo perfume de porta em porta, aqueles perfumes daquelas marcazinhas que era pequenininho. Pô, eu chegava em você, falava, fala irmão, tudo bem? Cara, eu posso te apresentar o meu trabalho? Já chegava e espirrava em você. Aí você sentia o cheiro e falava, poxa, que perfume bom. Eu falava, então, esse perfume tá saindo hoje numa promoção especial por R$30. Você levando 2, sai por 50. Temos várias marcas, e aí eu apresentava isso pra pessoa. Foi do tempo mais especial, onde eu aprendi mais sobre o que eu faço hoje em dia, que é o marketing multinível, né? São níveis diferentes onde a gente enquadra pessoas, e hoje eu faço isso na minha empresa, porque eu não contrato funcionários, eu estabeleço parcerias. Perfeito. E essas parcerias são muito mais eficazes, porque quando a pessoa ela se sente responsável pelo seu negócio, ela lida com isso como se fosse dela. Com certeza. E esse é o sentimento que eu tento proporcionar para as pessoas que hoje me seguem, incentivo a empreendedores, motivo pessoas a construir um negócio, um legado, porque nós não estamos aqui para poder só sobreviver. Nós estamos aqui para ter uma vida com abundância, porque foi isso que Jesus nos prometeu. Não adianta você só conseguir se sustentar para o resto da vida, pagar suas contas, reclamações, são despesas a mais que a gente adquire com o tempo, de acordo com as situações que vão ocorrendo, e por isso a gente precisa ter a visão empreendedora. Visão empreendedora é aquela que tem a capacidade de dar vida àquilo que não existe. Perfeito. E quando a gente consegue essa capacidade, a gente enxerga oportunidades até mesmo onde não tem. E aí acaba acontecendo de a nossa mente ficar trabalhando em cima disso. E é isso que acontece comigo. Hoje eu tenho um negócio, uma loja em Madureira, sendo que essa loja ela foi só um início de um grande projeto. Perfeito. Muitas pessoas enxergam a conquista de um objetivo como o final, sendo que a conquista de um objetivo é só o início da construção do próximo objetivo. Perfeito.
né? E isso me fez entender que existem pessoas que hoje, através, né, de vídeos que eu posto na internet, pessoas que veem o meu exemplo desde quando eu comecei vendendo pizza no Ceasa 7 anos atrás. 7 anos, eu peguei a rescisão, eu trabalhei de jovem aprendiz por 10 meses. Essa é uma história bem interessante. E nesse trabalho de jovem aprendiz, eu era menosprezado, não recebia o valor que eu tinha, eu me esforçava. Eu vendia trufa nessa época, perfume, e ainda trabalhava como jovem aprendiz no Hortifruti. Eu era empacotador, sendo que eu fazia faculdade de marketing nessa época. Que maneira. E eu sempre busquei lá naquele ambiente de trabalho levar aquilo que eu já sabia por ser empreendedor, por estar fazendo faculdade, levar isso como ideias de iniciativas para poder aumentar ali o rendimento. Sendo que aí eu percebi que as pessoas, dentro de um ambiente de trabalho, muitas das vezes estão em grandes empresas por conta de indicação. Não são tão hábeis para reconhecer o potencial daqueles que estão querendo se encaixar nas empresas. E por isso, às vezes, a gente acaba até, empregados, né, acabam até se acomodando. Porque sabe que mesmo que você trabalhe muito, 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 se esforce e aprenda, ali naquele ambiente você não vai ser valorizado, você não vai ser reconhecido. E através disso, eu decidi, eu nunca mais vou trabalhar para ninguém. Eu agora quero ser empreendedor, eu não vou mais ser CLT, porque eu quero fazer a diferença. Fazer a diferença onde eu estiver, eu quero gerar oportunidades, eu quero gerar possibilidades. E é isso que eu faço hoje, através dos vídeos, dos conteúdos que a gente faz na internet e através desse carrinho. Esse carrinho, ele foi o início desse empreendimento. Na verdade, antes desse carrinho, esse carrinho tá bonitão aqui. Eu comprei com a rescisão desse jovem aprendiz, que tinha rodas de plástico. E aí, no primeiro dia de vendas, eu fui lá pro metrô de Coelho Neto, que tem uma fila onde as pessoas ficam esperando o ônibus, pessoas que, por exemplo, trabalham na Zona Sul. E na Zona Sul do Rio de Janeiro, e moram na Zona Oeste, por exemplo, Realengo, Bangu. Essas pessoas, elas tinham que pegar o metrô até Coelho Neto, esperar o ônibus chegar e ele fazia uma fila gigante. E aí eu ia empurrando o carrinho naquela fila. Só que até começar a empurrar o carrinho, no primeiro dia, eu fiquei com o carrinho parado. E aí nesse dia, caiu um temporal. Eu só consegui vender uma pizza. Voltando, o meu carrinho ele foi atropelado por um ônibus. Caraca, meu irmão. E nesse dia, era o único recurso que eu tinha disponível. Eu não tinha de onde tirar mais dinheiro para poder investir, reinvestir, consertar o carrinho e retomar. E aí foi onde eu vi a mão de Deus na minha vida. Nesse dia, eu conheci uma pessoa que me ajudou, consertou o meu carrinho e no dia seguinte, eu fui vender no metrô de Coelho Neto. Só que no outro dia, nesse dia que eu fui vender no segundo, né? Perfeito. Eu conheci o poder do movimento. Parado, você até conquista. Mas em movimento, você conquista muito mais. Com certeza, movimento gera movimento, né? E eu peguei alguns ganchos do que você tava falando, até pra entrar realmente de fato na tua história e ser mais pontual pra tu ir contando a tua história de forma mais organizada. Cara, como que é a parada, né? Hoje eu sou empreendedor também, eu tenho minha agência de marketing, né? Tô com um projeto podcast aqui e todo o start é muito parecido do empreendedor. A gente não se conforma com a vida que a gente tá vivendo, né? Eu lembro de eu estar pegando um ônibus cheio, o meu dia do estalo foi esse. Eu tava indo pro centro da cidade, eu trabalhava vendendo seguro lá no centro da cidade, já tinha trabalhado em loja, na Taco, trabalhei como vendedor, era vendedor nato, até hoje sou vendedor, a grande verdade é essa, né? Mas tava num ônibus lotado e tão cheio que tava na parte da frente. Sabe quando você não consegue nem passar da catraca? E eu tava ali e eu falei assim, cara, eu não quero isso pra minha vida, velho. Eu não quero viver isso pra sempre. E aí tem muita gente que pega e fala assim, cara, mas empreender é risco. Eu sempre falo assim, pra mim o risco maior é saber que você, no final da tua vida, tu vai trabalhar pra outra pessoa e no final da vida todo mundo vai estar junto na fila do INSS. Isso pra mim é o maior risco que você pode correr. É você ter certeza, porque eu empreendendo eu tenho certeza também. Mas você trabalhando para outra pessoa, você só tem uma certeza, que no final da tua vida, tu vai estar na fila do INSS, como todo mundo, esperando lá teu pagamento. E assim, o que você construiu nesse meio tempo, né? Quanto tempo da tua vida você dedicou a isso?
né? Eu falo que o bem mais precioso é o tempo. Hoje eu tenho tempo, hoje eu empreendo, né? Lógico, com o tempo aprendi a delegar as funções, porque o empreendedor, se deixar, quer fazer tudo por si só, mas hoje eu tenho tempo e é um bem mais precioso que eu tenho. Então, assim, isso é inegociável. Então, eu não corro risco. O risco maior seria continuar vivendo uma vida de não empreender. E quando você falou exatamente isso, foi um start, tu falou assim, cara, eu não aceito mais isso, eu quero mudar de vida, né? E isso é impressionante. Eu queria já entrar aqui já na primeira pergunta. Cara, como que um cara... Eu vou dar um exemplo aqui do que eu vejo na tua rede social, né? Como que um cara que, meu irmão, começou vendendo lá, empacotando no hortifruti. Hoje, meu irmão, há um tempo atrás aí, tava na Europa, meu irmão, viajando, conhecendo o mundo. Cara, isso é impactante. Isso por si só... Se você pegar ali a chapa, né, fria, sem a gente ter essa conversa aqui, de uma foto, você lá no... Igual alguns vídeos que eu vejo teu, você lá no Ceasa, você vende... Daqui a pouco você na Europa... Cara, isso por si só já é impactante, né? Com certeza... tem a mão de Deus aí. E isso é nítido, você já vê. Mas, cara, me conta assim, como que você começou... Deixa eu até entrar na primeira pergunta aqui que eu falei. Eu vou separar algumas perguntas, porque esse cara aqui é sensacional. Eu quero extrair o máximo dele, né? Quando você percebeu, assim, que podia mudar de vida empreendendo? Quando que foi esse start? E tu falou sobre o tempo, né? Agora tu perguntou quando. Quando eu percebi, foi o start. Que tu podia viver disso. Então, essa pergunta, ela é um pouco complexa, então a resposta ela também vai ser complexa, apesar de parecer fácil, uma pergunta simples, né? Porque você contextualizou essa pergunta falando sobre o fato de arriscar, seria arriscado se você vivesse uma vida ali, né, de CLT e não conseguisse construir nada. Realmente, isso seria arriscado. E aí você falou sobre o tempo. E aí isso me leva a uma reflexão. O tempo, ele é um grande instrumento de aperfeiçoamento e de amadurecimento. E ele é algo peculiar para cada pessoa. Cada um tem um tempo, um modo e uma medida. Deus ele tem um tempo, um modo e uma medida para cada um de nós. Perfeito. Então, eu acredito que ser CLT é, sim, uma bênção para muitas pessoas. Com certeza. Eu acredito que trabalhar em empresas que valoriza o empregado é também algo muito produtivo para a pessoa, porque pode ser um tempo de construção, um tempo de aperfeiçoamento, um tempo que você vai fazer uma faculdade crescer dentro de uma profissão. Perfeito. Um tempo que você pode juntar ali um dinheiro todo mês para daqui a 20, 30 anos você ter uma renda passiva que te gere uma possibilidade de descansar. Com certeza. Ou seja, cada pessoa em peculiar precisa conseguir uma coisa que é importantíssima: identificar o seu propósito. A Bíblia diz, irmão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Então a gente entende que é 3 etapas. Primeira delas, amar a Deus. A primeira etapa de tudo é você colocar Deus acima de todas as coisas. Eu ontem estava no Ceasa e vi um galpão todo queimado. Pegou fogo. O negócio de um cara pegou fogo. O que o cara trabalhou a vida toda. Se esforçou, se dedicou, se motivou, acordou cedo de madrugada e aí do nada viu as chamas tomando conta do seu empreendimento. Imagina se esse cara não tiver o coração em Deus. Se ele não amar a Deus sobre todas as coisas. Se o coração dele estiver no negócio. Aonde ele está agora? Onde ele estaria agora? Verdade. Por isso que a primeira etapa do processo da identificação do seu propósito é amar a Deus sobre todas as coisas. E a segunda delas é cooperar. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam. Ou seja, a gente precisa estar em operação. Né? Eu postei, tu falou do vídeo que eu postei, né, com uma legenda, teve sorte. E aí, depois eu fui e postei, né? Eu indo empurrar carrinho quebrado, voltando do Ceasa. Perfeito. Mostrando a famosa sorte, né? Exatamente. Trabalhando domingo, já trabalhei vendendo pizza na praia, puxando o carrinho na areia da praia, com forno a lenha no rosto. Aquele tempo ali foi um tempo
produtivo na minha vida. Perfeito. Porque eu estava em operação para um propósito. Eu tinha um propósito. Qual é o propósito da nossa vida? É prosperar, é crescer, é ser luz para esse mundo, sal para essa terra. É conseguir compreender qual é a parte que nós somos no corpo de Cristo. Qual é a funcionalidade que nós temos? Qual é o seu talento? Qual é o seu dom? Porque se você não reconhecer o seu talento, você enterra. Perfeito. E aí entra na parábola dos talentos, aí? Dos talentos. Ou seja, a segunda etapa do processo de identificação é você reconhecer o seu talento. É você operar com o seu talento. E a terceira etapa é simplesmente você ter fé. A fé é a certeza daquilo que você espera. Então, quando você entende que não é por achar que vai dar certo, você não vai fazer para dar certo, você vai fazer até que dê certo. Perfeito. Não é fazer com a intenção de ver se vai acontecer ou não. É fazer o necessário que tem que ser feito para que o negócio aconteça. Essa compreensão dessas três etapas além de libertador para si mesmo, você compreender que, independente do que você está passando, independente da sua situação financeira, das suas dificuldades, você entender que você está no caminho certo. Perfeito. Porque quando a gente entende qual é o nosso destino, o nosso propósito, você não mais tem ansiedade no processo. Você não tem mais necessidade de ficar angustiado, porque você já sabe onde você vai chegar e você só está no caminho. Perfeito. E quando você tem esse entendimento, além de ser libertador, como eu falei, também é transformador. Porque cada problema se torna uma oportunidade. Cada problema carrega em si. O problema, ele carrega em si. Por exemplo, esse copo aqui, ele está carregando em si a água. O problema, ele carrega em si uma oportunidade. Ainda maior ou igual. Aí é a oportunidade de você transformar a sua vida. Perfeito. E aí entra a resposta para você. Quando eu consegui entender que o empreendedorismo poderia transformar a minha vida? Quando eu percebi tudo isso. Quando eu entendi, eu tive a compreensão de tudo isso. Perfeito. Cara, vou te falar, foi uma resposta maravilhosa, até melhor do que eu estava esperando. E você falou algumas coisas que é muito importante. Ele falou que o primeiro passo foi entender e reconhecer Deus como primeira coisa da vida dele, depois entender a parte do processo, e a última parte ali, ele também falou sobre entender que a tempestade também faz parte do propósito de Deus, né? Isso é importantíssimo você entender, que às vezes você está no meio da tempestade, mas se você está debaixo de um propósito, se você reconhece Deus como verdadeiro, cara, tu vai passar por aquilo ali, a famosa, ou passando pela prova dando glória a Deus. É verdade, é sobre isso. E, cara, é muito legal sobre isso. Eu queria falar sobre o que você falou, trazendo algo que eu recebi essa semana, que é assim, eu tava no culto e tal, e tem sempre um culto que, cara, dá uma impactada em você, né? Eu li assim, no telão, assim, tava assim, tem sempre alguma coisa que vai competir com o senhorio de Deus na sua vida. E eu falei assim, cara, é isso. E quando você consegue identificar que, cara, tem alguma coisa competindo com Deus. Se Deus é a primeira coisa, ele tem que ser a primeira. Não pode ter nada competindo, nenhuma preocupação, nenhum trabalho, nem nada. Ele tem que ser o primeiro. E aí quando você consegue identificar, que aí entra no que tu falou do processo, e aí você sabe do teu propósito, que entra no que você falou também, cara, você fica tranquilo mesmo estando passando por uma situação difícil, né? E aí eu sempre deixo uma dica, cara, comece o dia decidindo quem vai governar a tua vida. Quem vai governar teu dia? É você ou é Deus? Não compete com ele. Entende? Se a gente coloca dessa forma, fica muito mais fácil, porque fica objetivo, né? Pra gente entender. Se eu continuar, querendo lidar com o meu braço, não vou conseguir. Tem coisas na minha vida que eu falo assim, eu não seria capaz de fazer, de produzir tudo isso que eu tô produzindo. Não sou eu, é ele. Por quê? Porque eu deixei nas mãos dele, sem querer competir. Não é aquela parada, não, eu deixo nas mãos de Deus, mas eu ainda... Não, é fé, que entra no terceiro ponto que ele falou. Fé. Você saber que aquilo ali vai acontecer independente, não tem a ver com você, tem a ver com o que ele já liberou. E a palavra de Deus, ela já foi liberada. É isso que é importante a galera saber também. Não é que pode ser que aconteça, já foi liberada. Basta a gente ter fé. Eu vejo que todas as passagens que eu leio na Bíblia, Deus falou assim, a sua fé que te curou, a sua fé que fez isso. Então, basta ter fé.
Essa que é a grande verdade. Eu vou fazer mais uma pergunta pra você aqui, ó, que já entra no que você já me falou também. Cara, qual que foi o momento, ou que está sendo, o momento mais difícil da tua caminhada? Como é que você saiu ali de um cara que vende pizza pra ser o rei da pizza? Como é que Sim. foi isso? E compartilha com a gente um momento difícil aí dessa caminhada. Essa pergunta de momento, ela não tem como ser descrita em um momento mais difícil. Perfeito. Porque o próximo momento difícil, o próximo problema sempre vai ser o maior. Perfeito. O que eu vivi semana passada foi o maior do que eu vivi na semana retrasada, porque a vida é assim. Ela é feita de provas, e quando a gente é aprovado, a gente chega no próximo nível, assim como numa escola. O problema no primeiro ano, lá no primeiro ano, ele foi um grande problema. Agora, quando você chega no segundo ano, aí você percebe, caraca, aquele problema lá no primeiro ano não era tão complicado como esse. Então, momentos difíceis faz parte da vida de um campeão. A gente tem que enfrentar a cova do leão, né? O deserto faz parte, o Egito faz parte, mas Deus nunca nos prometeu a facilidade, mas deixou bem claro que toda a luta dessa vida dura não pode de forma alguma se comparar com a glória futura. Esse é o entendimento. Esse é o entendimento do momento. Por quê? Se eu for lembrar de cada momento difícil que eu tive no Ceasa, empurrando aquele carrinho que, como eu disse no início, era um carrinho com uma roda de plástico, mas mesmo com aquele carrinho eu subia e descia a rampa, passava por buracos ali gritando pizza assada na hora com suco gelado, só paga R$3. Lá o pessoal no Ceasa me chama de pizza, porque chegava às 6 horas da manhã, subia cada pavilhão gritando pizza, pizza, assada na hora, pizza. Era esse meu bordão. As pessoas já me conheciam e eu fiz isso durante 6 anos da minha vida. Cara, que maneiro. Acordando 5, às vezes 4, dependia da minha necessidade. Às vezes 3 horas da manhã, final de ano, porque no Ceasa o movimento durante o mês de dezembro começa mais cedo. E ficando, muitas das vezes, até 9, 10 horas da noite trabalhando. Então esse já é um momento de grande dificuldade. Por quê? A palavra certa não seria nem dificuldade, seria desafio, né? Porque a dificuldade é quando você enxerga como uma objeção. Agora, um desafio é quando você enxerga como uma plataforma para um progresso. Porque, como eu falei, né? Cada problema ele carrega em si uma oportunidade maior ou igual. E quando a gente identifica ele como uma plataforma, aí você cresce. Foi nos momentos mais difíceis da minha vida que eu consegui crescer, eu consegui evoluir. Vou citar momentos muito, muito difíceis. Tem alguns momentos que eu não posso nem citar aqui, mas deixa eu tentar lembrar. Um dia muito marcante, assim. Muito marcante. No primeiro dia, como eu te falei, eu peguei a rescisão do meu contrato de jovem aprendiz. Essa rescisão foi R$1.800. Eu comprei um carrinho de pizza usado e um carrinho de tapioca usado também. E aí, eu ajudava uma moça que ela, né, eu encontrei ela vendendo umas balas e estava precisando comprar um botijão, me sensibilizei e comecei a ajudá-la, chamei ela para trabalhar comigo. Nesse dia caiu uma tempestade que alagou muito ali onde Coelho Neto, ali é um bairro que alaga muito. E voltando para casa com o carrinho ele foi atropelado por um ônibus. E aí o carrinho ele ficou todo quebrado. E era o único recurso que eu tinha. Ali era o único... Poxa, eu tinha pegado minha rescisão, comprado aquele carrinho, investido naquilo ali, nas mercadorias. Aquele momento ali era todos os bens da tua empresa, era aquilo ali. Era aquilo ali. E foi atropelado no meu primeiro dia de trabalho por um ônibus. Loucura, né, mano? E aí eu fui empurrando aquele carrinho pensando, meu Deus, o que eu vou fazer agora? E aí, no dia seguinte, eu acordei cedo, fui para casa da minha madrinha. Nessa época eu não era cristão ainda, ela falou... Pô, vai lá na igreja e reza. Tinha uma igreja católica perto, eu entrei lá e comecei a falar com Deus. Poxa, Deus, o Senhor sabe da minha luta, o Senhor sabe da minha batalha, o Senhor sabe como eu sou guerreiro. Tu estava trabalhando, o Senhor disse que nenhum justo vai mendigar o pão, nem sua descendência padecer. E aí eu saí da igreja. E na mesma esquina, irmão, tinha um cara que trabalhava com serralheria. Ele foi, me cumprimentou, falou, fala aí, meu amigo, tudo bem? Eu falo, pô, mano, tô bem, mas... aconteceu isso. Ele falou, não, traz o carrinho aqui. Traz o carrinho aqui que eu vou consertar ele, pode trazer. E aí eu fui com aquele carrinho já com a roda quebrada, empurrando. Tem até um vídeo que eu mostro aí, né? Isso daí eu já vi esse vídeo. Empurrando, o cara foi, consertou o carrinho pra mim, deixou o carrinho melhor do que tava. E aí eu percebi, cara, que independente do que aconteça, se você tiver fé em Deus,
se você realmente acreditar na existência dele, que ele é um Deus galardoador de todos aqueles que o buscam, não existe a possibilidade de dar errado. Pode ser que esteja dando errado, mas o final das coisas é certo. A vitória é garantida. Nós, em Jesus, somos mais do que vencedores. Então fica essa mensagem para você. Independente da dificuldade que você esteja passando, se você colocar a sua vida verdadeiramente na mão de Deus, pode ter certeza que o resultado final vai ser a prosperidade, vai ser a paz e vai ser o sucesso. Pô, top demais, irmão. Impactante, irmão. A história desse cara é algo que eu sempre costumo dizer. Você olha e você não consegue mais desver, né? Eu sempre falo isso. Tem coisa que você não desvê. Que você viu, é igual quando eu conheci Jesus, irmão. Você não consegue mais desver. Como é que desver? E aí eu queria já até pegar um gancho, porque você já falou sobre isso, mas muito provavelmente nesse momento você viu, foi o primeiro momento que você conseguiu ver a mão de Deus, você entendeu o seu propósito. E que momento que você decidiu ali entregar a tua vida para Jesus? E se você quiser contar um pouco do teu testemunho, cara, fica à vontade, eu queria saber, porque eu não sei. Então, a verdade é essa. O amor, cara, ele tem poder para superar todas as coisas. O amor que eu tive quando eu conheci, na época, minha namorada, que hoje é minha esposa, esse amor me fez ir até Deus, porque ele é a única fonte de amor que existe. Não existe uma fonte maior de amor do que a entrega de Jesus na cruz do Calvário. Verdade. E quando eu senti esse amor pela minha esposa, eu entendi que a única possibilidade de dar certo no nosso relacionamento seria se eu entregasse a minha vida para Jesus. Porque entregando a minha vida também entrego os meus desejos, os meus pensamentos e as minhas ansiedades. Porque de mim, eu sou uma pessoa sozinho, sem o Espírito de Deus, deplorável. Nós somos umas pessoas sem Jesus assim, deploráveis. Então não tem como você ser bom para alguém que é bom se você não conseguir se ajustar. E a única forma de você se ajustar é você voltando à essência. Porque Deus nos criou. E ele tem uma essência. Então nós, para podermos readquirir essa essência, a gente perdeu a essência conforme a gente foi vivendo nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Perfeito. A gente vai adquirindo características que não são agradáveis. Há características de maldade no pensamento, características de desejo, de cobiça, de vaidade, de luxúria. Tudo isso a gente vai adquirindo com o tempo no mundo. Vícios. E isso faz com que a gente se afaste da essência de Deus. E aí a gente, quando nós retornamos a essa essência, aí sim, nós podemos sentir o que é puro, o que é verdadeiro, que é o amor. Então, eu senti a necessidade de entregar a minha vida para Jesus no ano de 2018, quando eu conheci, no caso, a minha hoje atual esposa e eterna namorada, que se chama Nicole Correia Bento. Já manda um beijo aí. Um grande beijo. Ela é o motivo da minha inspiração. Ela é o motivo de hoje eu estar com Deus, porque esse amor que ela sentiu por mim e eu senti por ela, que nos levou a entregar a nossa vida para Jesus. Cara, que maneiro. Eu fiquei até emocionado aqui, porque é muito lindo isso, cara. E de verdade, assim, eu acho que eu tenho pegando aqui um paralelo, eu tenho uma vida antes e depois que eu conheci Jesus é uma vida totalmente diferente, né? E também tem muito a ver com a minha esposa, que inclusive tá aqui. Um beijo, Ana Caroline, te amo, meu amor. Tá sempre comigo. E assim, as nossas esposas são tudo pra gente, né, irmão? Eu falo que o homem, né? Hoje a gente, pra ter uma noção, a gente é professor do curso de casais da igreja. Olha que loucura, como é que Deus faz, né? Mas, cara, um homem que tem a esposa ali do lado e a gente sai de casa, a mulher, quando a gente tem, a mulher inspira a gente, meu irmão, é capaz de fazer tudo. Tu é capaz de carregar esse carrinho aqui mais 10 vezes. Na cabeça, por ela, né? Certeza, não é isso. Então, assim, cara, com certeza. É muito legal e é muito maneiro você trazer isso também. Vou fazer um breve paralelo aqui, cara, pra tu conhecer um pouco da minha história. Até o porquê desse podcast hoje, você pode crer. Eu, há 1 ano e 3 meses atrás, mais ou menos, a gente se conheceu uns 2 anos atrás. 6 meses antes da gente se converter, a gente se conheceu. Se conheceu, os dois na pista.
A gente tava dando um barzinho lá perto de casa e tal. E, cara, a gente teve um encontro com Deus, né? A gente teve um momento impactante que ela orou por mim e eu era um cara cheio de vício, né? Eu fumava, bebia, fumava acho que 2 maços de cigarro por dia. Quando bebia, era até mais, né? E hoje, graças a Deus, livre do vício. E muito por conta da oração. O poder da oração é incrível, né, irmão? E ela, toda vez que pegava o meu potezinho de cigarro, ela orava aquele pote ali. Ela dizia que não aceitava aquilo ali. E, cara, hoje, 1 ano e 3 meses depois, um cara liberto dos vícios, líder do Ministério de Homens da igreja, líder do ministério, um dos líderes lá de professores do curso de casais, junto com a minha esposa, e muito graças à oração, né? Não só dela, como da minha mãe, mas assim, eu falo que eu não me converti por conta da minha esposa, porque nós nos convertemos juntos, mas ter ela ao meu lado fez toda a diferença. Eu acho que eu não conseguiria se ela não tivesse tomado essa decisão junto comigo. Né? Então eu só abreviei aqui, porque se eu parar pra contar aqui, meu irmão, o podcast vai durar 2 horas, beleza? Mas era até uma pergunta minha também, já que a importância da tua esposa, né, na tua trajetória. E o que eu queria saber, como é que você se tornou o cara que vendia pizza pro rei da pizza? Como é que foi essa história aí? Lá no Ceasa tem um digital influencer chamado Wagner do Ceasa, Wagner Ferreira. É o que faz a voz da Dona Hermínia, não? Não, conhecido como Posturadão. Esse foi o pioneiro entre todos esses digitais influencers que estão surgindo a partir do Ceasa, a partir dessa iniciativa que ele teve, que foi pegar um celular e começar a se filmar. E enquanto ele fazia isso, ele ia, né, até hoje ele ainda faz esse trabalho que é muito importante dentro do Ceasa. Quero agradecer aí Wagner, Posturadão, Wagner Ferreira. Ele filmava os empreendedores que lá vendem suco, enfim, tem N empreendedores lá no Ceasa. São mais de 100 pessoas que empreendem vendendo alguma coisa, muito mais de 100. E cada um desses tem uma história. E aí ele pegava e contava a história dessa pessoa. Um desses vídeos ele falou, tô aqui com o rei da pizza. E pegou. O vídeo viralizou no TikTok, no Instagram. As pessoas me mandando mensagem, perguntando, quanto é que é pizza no atacado? Você vende para quem revende? Esse preço aí? E começou a inflar. E eu falei, poxa, graças a Deus. Né? E foi gerando uma demanda, tudo acontecendo ao mesmo tempo, muita parceria, mercadinhos, lanchonetes, querendo comprar pizza no atacado. E foi através disso que as pessoas começaram a me reconhecer como rei da pizza. Porque eu acredito que você se intitular rei é algo muito soberbo, torna-te soberbo. Porém, as pessoas que me reconheceram dessa forma, reconheceram o meu negócio dessa forma. E por conta disso, principalmente eu sempre falo, olha, meu pai que é o dono, tira essa responsabilidade de rei de cima de mim, né? Porque eu não tô com rei na barriga. Esse nome não é um nome que foi intitulado ao Marcelo. O Marcelo é o rei da pizza. Não é isso. Meu pai é o dono, eu sou o sócio. Ele diz que, na Bíblia diz que Deus é o rei dos reis, né? Ele é o senhor dos senhores, né? Ele é o médico dos médicos. Ou seja, ele quer que nós reinemos, que nós venhamos ter autoridade aqui na terra. Ele instituiu a terra justamente para isso, para que os filhos dele pudessem governar. E foi daí que surgiu o nome Rei da Pizza, que deixei de me tornar apenas um vendedor de pizza do Ceasa, né, e comecei a construir um legado, postando vídeo todos os dias no Instagram, nas redes sociais. E isso também foi me dando uma autoridade, as pessoas reconhecendo, né, através do esforço de ver, acordando, mostrei a minha realidade, acordando de dia, indo dormir de madrugada, às vezes fazendo, porque eu vendia, depois ia para produção, recheava a pizza, fazia a massa, tinha poucos colaboradores, sempre foi eu, minha esposa, minha sogra, que também Marinal faz parte dessa construção. E sempre mais uma pessoa, mais 1 ou 2 pessoas, ou seja, não tinha condição de investir numa estrutura, né, uma infraestrutura para poder automatizar, conforme é hoje. Hoje a minha linha de produção já é automatizada, maquinários, mais pessoas trabalhando junto comigo, né, não é para mim, é junto comigo, né, eu
faço com que essas pessoas, eu estimulo essas pessoas também a crescer, né, junto comigo, crescer. Hoje, uma das minhas colaboradoras faz faculdade de psicologia, a outra Legal, faz técnico de enfermagem, a outra se formou em contabilidade. Isso tudo é um incentivo que eu faço para que as pessoas possam crescer, porque eu acredito que assim como Jesus teve seus discípulos para poder propagar a mensagem dele, para propagar, né, o evangelho, ele contou com pessoas, contou com discípulos. Perfeito. E esses discípulos, eles não eram perfeitos. Eles eram pessoas, um cobrador de imposto, o outro era melancólico, enfim, pessoas cheias de defeito, né? Então, hoje, eu enxergo as pessoas que estão comigo como responsáveis por levar uma empresa, um negócio, uma ideia, um projeto, né? Um propósito, levar esse propósito junto comigo. E é exatamente esse o motivo que hoje me fez chegar onde eu estou. E eu não estou dizendo que eu sou grande, não estou dizendo que eu cheguei, não. Eu estou em processo de construção. Eu sou apenas um empreendedor lutando, trabalhando, se esforçando e buscando melhorias, parcerias, para poder se tornar um empresário. Perfeito. Porque é uma jornada, é um tempo de crescimento. E eu ainda estou em construção, ainda falta muito para eu chegar, eu ainda sou um jovem empreendedor. Hoje eu tenho 26 anos, parece que eu tenho mais, sei que a carcaça... Cara, tu tem 26 anos? Tenho 26 anos. Fosse mais velho. É por causa da carcaça, tá? É praia, forno... Quem é da correria é assim, eu tenho 28, irmão. Também parece que tem 28 não. É a famosa Marizia. Marizia. Trabalhei muitos anos puxando carrinho na praia, vendendo pizza na praia. Antes era água, Coca-Cola, cerveja. E ia gritando, andando na areia, naquele sol quente no rosto. Já vendi salgadinho na praia. Enfim, muitas coisas. Isso vai envelhecendo. Ceasa, forno, né, sol. Vai envelhecendo a gente. É isso. Cara, mas que história maneira, cara. De verdade. É muito impactante, irmão. Eu tô extremamente impactado porque eu já me impactei, eu já conhecia você antes da gente se conectar. E pra quem não sabe, a vida real, ela é assim. Por isso que é importante ele postar o dia a dia, e eu também faço isso. Por quê? Porque é a realidade. Por muito tempo, as pessoas acham que mostrar a autoridade é estar sempre ou no podcast, ou só Isso é importante. Cara, é super legal. É legal a gente estar com um vídeo com uma boa gravação, com tudo perfeito. Mas a realidade é que, meu irmão... Ah, tá aqui, ó. Tá aí? Acho que tem aqui. A realidade... é outra. A realidade é essa aqui, é o dia a dia, é ele mostrando como que é o início, como que ele... E isso que impacta as pessoas. Tem muita gente que grava conteúdo, acha que é só o conteúdo com a câmera perfeita que vai viralizar. Não é isso, gente. As pessoas gostam de ver a realidade, o dia a dia, porque as pessoas se conectam. As pessoas vivem também o dia a dia delas, e aí quando entram na rede social e ela encontra um perfil que se conecta, fala assim, cara, eu também acredito. Pô, se a bênção chegou pra esse irmão que tava lá no Ceasa, que tava empurrando o carrinho, pô, hoje tá conseguindo empreender, glória a Deus, eu acho que eu acredito também. Claro. Eu acho que, eu sempre falo assim, quando eu vejo, eu tô na igreja, eu vejo que um irmão recebeu aquela coisa que ele tava orando, irmão, eu me animo tanto pela alegria dele, e eu já fico assim, naquele sentimento, ó, tá próximo de mim aqui, tá chegando a minha vez também, né? Claro. Então, cara, e olha, faz só um ano que eu comecei a postar os vídeos na internet, que começou a dar esse engajamento, o negócio viralizou. Faz só um ano atrás, eu tava empurrando o carrinho no Ceasa. E antes desse um ano, eu fiquei 6 longos anos empurrando o carrinho no Ceasa. Ou seja, muitas das vezes a gente acha que está demorando. Sendo que Deus tem poder de, num período curto de tempo, justificar aquilo que foi feito durante um tempo grande, aquilo que a gente achava que estava demorando em pouco tempo, dentro de 2, 3 meses, algo pode acontecer. A Bíblia diz, no tempo certo, na estação própria, suas folhas param de cair, tudo quanto você fizer prosperará. Ou seja, não andar ansioso, agitado, preocupado, também é muito importante pra gente, porque isso traz paz. Com certeza. Né? Então não adianta você construir, ganhar o mundo todo, mas perder sua paz e sua alma. Perfeito. Né? Então a gente está aqui hoje mostrando nossa realidade, não é para nos vangloriar,
o Marcelo é empresário, o Marcelo hoje vende para padaria, lanchonete, amanhã vai iniciar um treinamento. Marcelo, ele está prosperando, ele é próspero. Não é essa a intenção que a gente está aqui. Perfeito. Nós estamos aqui na intenção de mostrar que, através de um esforço, um exemplo como o nosso, pessoas que hoje estão assistindo podem sair de uma depressão, de um estado profundo de sentimento de incapacidade, um complexo de inferioridade, enfim, são N tormentos que assolam o povo hoje. Eu gosto muito de um psiquiatra renomado, autor de diversos livros pelo mundo todo, chamado Augusto Cury. Augusto Cury. E eu vi uma notícia que ele vai entrar para disputar a presidência. Perfeito. Então eu não... Irmão, detesto política, mas eu já tô colocando aqui, o meu voto vai ser no Augusto Cury. O meu também, tá? Depois você entra aí, conhece, ele fala sobre ansiedade, sobre o processo da construção do pensamento. Porque todo mundo pensa, mas o que constrói esse pensamento na nossa mente? E ele estuda sobre isso e fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, a famosa SPA. Essa síndrome, ela por conta da internet, por conta desse caos de rios de 1 minuto, 30 segundos, diversos conteúdos, é gerada nas pessoas hoje em dia. É o mal deste século, a síndrome do pensamento acelerado. E por conta disso, a gente fica preso nos nossos pensamentos e entra em ciclos de tristeza, ciclos de depressão, ciclos... Porque a gente fica preso na nossa própria mente. A gente não consegue sair daquele pensamento killer, aquele pensamento destrutivo. E agora você está tendo a oportunidade de assistir 2 pessoas que estão construindo algo. Porque não é pessoas de sucesso. Sucesso nós só vamos ter quando atingirmos a glória. Nós só vamos ter sucesso quando chegar lá na porta do céu e Jesus falar, entra, pode entrar. Ali eu vou ter sucesso. Perfeito. Aqui nós somos pessoas construindo algo. Que entendeu que não é o fim, o objetivo... A visão não está no fim de você... qual é a sua finalidade? Minha finalidade é ter uma casa na praia, com carros luxuosos. Essa é a minha finalidade. Não, o sucesso não está no fim. O sucesso está na construção, no processo. Em você não somente reter aquilo que Deus colocou sobre você, mas você multiplicar, você enviar, você ir por todo mundo e pregar o evangelho de Cristo. Sendo que pregar o evangelho não é só você andar com uma Bíblia, porque você é a Bíblia que muitas pessoas não podem ler e não querem ler. Não tem pensamento para isso, não tem paz para isso. Você é o exemplo, você é a luz para esse mundo, sal para essa terra. Então a gente precisa sair do campo teórico, no campo só das falas. Nós precisamos começar a entrar no campo do exemplo, porque o exemplo, ele motiva, o exemplo carrega, a palavra convence, o exemplo arrasta. Então nós temos que ser esse exemplo, e a internet é para isso. Então você que é empreendedor, não veja apenas o Instagram como uma forma de vender mais. Não veja as plataformas, o Instagram, o TikTok, só para querer vender, empurrar o seu produto, fazer conteúdo com a intenção de vender. Não é isso que a gente tem que... A gente tem que olhar a internet como uma plataforma de evangelizar através da nossa vida, de levar o exemplo de Cristo através da nossa existência. Porque se não existimos para gloriar a Deus, a gente não serve mais para nada. Não é só pregar o evangelho na igreja, no altar, com o microfone. É pregar o evangelho a cada dia, a cada momento, a cada situação. Você enxergar Deus, porque Deus está em todo lugar. Então nós precisamos enxergar o Espírito Santo de Deus nas coisas mínimas, nas coisas mais simples dessa vida, porque Deus ele está na simplicidade. Mas nós, como seres tão complexos, não conseguimos enxergar a simplicidade de Deus. Então a gente precisa retornar à essência. E o nosso conteúdo, através, eu vendendo pizza, eu ensino as pessoas a empreender técnicas, estratégias. Amanhã eu vou estar lançando um treinamento, quarta-feira. Já divulga aí, meu irmão. Então, o nosso treinamento, irmão, eu nunca tive a intenção de entrar para a internet para vender curso. Porque eu acredito que para você ensinar algo, você tem que ter aprendido. Sendo que agora eu entendi que a gente precisa multiplicar. E eu consigo, através desse treinamento, ensinar as pessoas a montar uma linha de produção de recheio de pizza. Esse treinamento vai ser para as pessoas aprenderem a rechear as pizzas. Né? Porque muita gente está me mandando mensagem, eu quero revender.
e eu sou um só. Eu não consigo atender todas as pessoas do Brasil, pelo menos ainda. Mas aqui ao meu redor eu consigo fornecer a massa, o queijo, a calabresa, o molho de tomate, o disco de pizza. Pessoas, mulheres, mãe de família que não pode sair de casa, mãe de filho pequeno, pessoas que podem empreender dentro da própria casa, ou então quem tem um comércio que não está sendo, precisa implementar um produto novo. Então eu vou ensinar a pessoa a rechear e vou fornecer a massa, o queijo, a calabresa. Então esse treinamento ele vai ter um custo irrisório. É só justamente porque se a pessoa recebe de graça, ela não valoriza. Perfeito. Então ela precisa ter o compromisso. Só que é um custo muito baixo para todo mundo poder fazer. A minha intenção é que todos façam o meu treinamento. Vai ser lançado amanhã. Eu tenho um grupo. Se você quiser entrar nesse grupo, é só você colocar: eu quero entrar no grupo do treinamento do Rei da Pizza. E aí eu vou te mandar um link na sua DM. É só você clicar e entrar lá no grupo que vai ter mais informações. Pô, perfeito, irmão. Vou te falar, eu quero entrar nesse grupo. Cara, você falou muita coisa aqui, muita coisa que você falou faz sentido. Você falou sobre o Augusto Cury. Eu e minha esposa é psicóloga, então a gente já tava falando sobre isso também e faz muito sentido. E hoje, se você perceber, o Meta, lá, a galera do Instagram, ela, na verdade, está contratando psicólogos, psiquiatras, pessoas que estudam neurociência, para cada vez ativar esses gatilhos na gente que está aqui, ó, no rolamento infinito. Então vai cada vez ficar pior. Essa que é a grande verdade. E a gente, como cristão, a gente sempre anda na contramão do mundo. Isso é normal. Então é exatamente isso. O nosso objetivo aqui, e eu quando chamei ele até pra vir aqui o podcast, eu falei, cara, eu quero que você conte essa história e tudo mais, mas o principal objetivo é exaltar o nome de Deus. Eu estourei na internet... Só um segundo. Eu estourei na internet por conta do vídeo do meu casamento. Pessoas me reconhecem Eu vi. até hoje, mano. Eu pego às vezes moto Uber, o cara, caraca, o cara do casamento, isso aqui. Hoje eu postei também, pessoas estão fazendo no casamento. Eu poderia ter usado aquilo ali. Pô, estourei. Meu irmão, vou vender alguma coisa. E eu já tenho o meu curso, eu já tenho a minha empresa e tal. Só que eu falei, não, cara, eu quero exaltar o nome de Deus. Eu quero aproveitar esse momento, esse hype, porque isso aqui, seguidor, Instagram, é tudo passageiro. A gente que é cristão, a gente entende que o que a gente quer tá lá, tá lá, é a vida eterna. Mas se no processo eu puder transbordar, eu puder usar esses números, né, para transbordar e trazer mais pessoas para Deus através da minha vida, cara, eu vou fazer isso. E aí o que você falou, não é a Bíblia que eu falo, é a Bíblia que eu vivo. Muito mais importante do que eu falo é o que eu vivo na minha vida. É eu ser um bom marido para minha esposa. É o principal. Eu posso ser o empreendedor do ano. Se eu não estiver sendo um bom marido para minha esposa, eu tô errado. Porque o meu maior sucesso da minha vida é esse. É ser um bom marido, é ser um bom filho, é ser um bom empreendedor, é cuidar das pessoas que trabalham comigo, é falar de Deus quando possível, também para não ser aquele cara chato que quer ficar falando de Deus. Não, eu não falo de Deus. Eu vivo o evangelho. Eu sou uma pessoa que quer, através da minha vida, falar de Deus e vai falar do que ele fez com a minha vida. Porque não fui eu não sou nada, eu sou um zero à esquerda, digamos assim. É tudo sobre ele. Então, assim, cara, você tem um pensamento muito alinhado comigo, assim. Tá sendo um prazer te receber aqui. Agora uma pergunta rápida pra gente entrar no último bloco. Tá com fome, cara? Pô, eu tenho esse problema, cara. Eu sempre tô com fome, mesmo depois que eu como. Cara, então, tá iniciado aqui o momento merchan. Acabou de chegar um lanche pra gente aqui. Vou até pedir pra ele colocar aqui o do Francisco, um patrocinador. Pode entrar, fica à vontade. Ele mandou aqui pra gente com todo o carinho, tá? Um lanche pra gente poder aproveitar, né? Quentinho. Então, você que tá ouvindo aqui, que tá curtindo, cara, segue lá o do Francisco, que é @do_Francisco. É um cara que vende, ele costuma dizer que ele é uma hamburgueria metida a restaurante, porque o cara faz de tudo. É hambúrguer, é sanduíche de costela, é almoço. Meu irmão, um cara fenomenal. E tudo maravilhoso. Então, a gente vai aqui agora abrir e eu queria convidar você para experimentar aqui ao vivo, tá? É feedback ao vivo aqui. Valeu, do Francisco. Vamos pra cima. É isso, galera. Você que não conhece o do Francisco, hamburgueria artesanal, tá lá na Estrada do Engenho Velho, 2253, no Espaço Léo Moura. Você pode pedir pelo delivery também, entrar lá no Instagram dele. Cara,
é a melhor hamburgueria artesanal de Jacarepaguá. Não tem jeito. A região da Taquara e adjacentes é a melhor. E agora, ele mandou aqui pra gente, tanto pra mim quanto pro rei da pizza aqui, um hambúrguer e um hambúrguer. Então, assim, eu quero pegar essa reação aqui full time. Aqui não tem corte, meu irmão. Marcelo, prova aí, depois você me diz o que você achou. Eu também vou aproveitar aqui um pedacinho. Tá muito bom, mano. Outro patrocinador aqui, que na verdade, além de patrocinador, é uma grande inspiração, é a Altis Pop. Cara, essa pipoca aqui, ela é algo assim fora do normal. Tá todo mundo aqui atrás no estúdio comendo a pipoca, tá, Dani? Eu não sei se já te falaram isso, mas você tem a melhor pipoca gourmet que eu já conheci na vida. E além disso, uma empreendedora com uma história incrível. Pra quem acompanha a Altis Pop, a Dani começou a fazer a pipoca gourmet pra pagar o tratamento do Mateu, que é o filho dela, e virou negócio, tanto que o nome é Altis Pop. Cara, é a melhor pipoca gourmet. Então você vai lá no Instagram, @AltisPop, segue a Dani. E outra coisa, vai fazer evento pro do teu filho, casamento, ela entregou pro nosso casamento, tá? Vai fazer qualquer tipo de evento, ela entrega personalizado com a logo do teu evento, com as coisas do seu evento. Então, assim, segue a Altis Pop e melhor do que seguir é comprar, tá? Eu tô aqui com o Marcelo. Marcelo, prova uma pipoca aí da Altis Pop. Confesso que já é 10ª. Irmão, aí, não tem como. Cara, essa pipoquinha aqui, a primeira vez que eu vou ser sincero, eu falei assim, cara, pipoca gourmet, que negócio, que é pipoca gourmet? Cara, você come uma Altis Pop. Hoje em dia, dá vontade de fazer podcast todo dia só pra comer Altis Pop. Eu quero voltar mais vezes. É isso. Então é isso. Sigam lá nas redes sociais, @Altis Pop. Tamo junto. Aí, Dani, né? Dani. Vamos fazer uma parceria. Ó, o cara é estourado, Dani. Vamos pra cima. É isso, vamos lá. Retomamos aqui, agora já alimentados, né, irmão? Falar com já alimentado é melhor, né? Muito melhor. Não tem jeito. E aí a gente já tá caminhando, infelizmente, pro fim aqui do episódio, mas não acabou, tá? Então eu tenho algumas perguntas pra gente finalizar aqui. Primeira coisa, na verdade não é uma pergunta. Eu queria que você olhasse pra sua câmera e pudesse mandar uma mensagem pra aquele Marcelo lá de trás, o Marcelo que, meu irmão, tava lá empurrando o carrinho, que tava lá empacotando no hortifruti. Que mensagem hoje, você com a cabeça que você tem hoje, de empreendedor nato, fenômeno, que mensagem você mandaria pra ele? Se cuide mais. Se cuide mais, Marcelo, porque empreender exige tempo, empreender é uma bênção, sendo que empreender não é uma novela da rede de televisão. Nesse tempo, você engordou 50 quilos, teve problema de dente, teve problema no olho. E nada custa a sua saúde, nada custa a sua... você se cuidar. Você que é empreendedor, entenda que há tempo para todas as coisas. Há tempo de você olhar para sua família, há tempo de você estar com quem você ama, há tempo de você estar na igreja, há tempo de você fazer exercícios físicos. Hoje, você, Marcelo, de 2018, chegou a 130 quilos. Para você retornar agora, vai exigir também muito do seu tempo. Se você tivesse se cuidado, não precisaria agora estar fazendo a maior transformação da odontologia do Brasil, que a gente agora está com uma parceria com uma clínica Adentare. Eles estão fazendo todos os meus procedimentos. Tava com siso, o siso cresceu para frente, aí gerou canal nos dentes do lado. Ou seja... Já manda um abraço para eles aí também. Um abraço, doutor Luiz, que é o doutor responsável, doutora Thaís, pela clínica Adentare, que fica no Shopping Downtown. Então, se você tem algum tratamento, ou até mesmo você quer fazer um ajuste no seu dente, no seu sorriso, para você sorrir melhor, logo sorrindo melhor você vende mais.
Porque quando você transmite a confiança através da sua aparência, através, né, do seu desempenho, você se mover, falar com um rosto sorridente, isso atrai autoridade, isso atrai reciprocidade, intimidade, isso tudo faz com que as pessoas gostem mais de você. E antes de comprar o seu produto, a pessoa compra você. Então, se você tem algo a fazer no seu dente, procure a Dentare Clinic, na Barra da Tijuca, no Shopping Downtown, com o Dr. Luiz. Tratamento sem dor. Arranquei 2 dentes num dia só, eu não senti nenhuma dor. Lá tem cadeira de massagem, televisão no teto. Eu arranquei dente vendo The Office, que é a minha série favorita. Então, se você tem uma série favorita na Netflix, você vai receber uma massagem na cadeira, vai fazer seu procedimento sem sentir nenhuma dor, com os melhores profissionais na área da odontologia. Show de bola. Agora vamos para um bate e volta. Como que foi você sair de Madureira para conhecer pizzarias da famosa pizza italiana? Como é que foi isso, irmão? O cara sair vendedor de pizza de Madureira. Cara, isso é impactante. Como é que o cara vendendo lá em Madureira agora tá lá na Itália, tá na França, conhecendo Paris? Eu fui fazer uma entrega. Conta isso, irmão. Eu fui fazer uma entrega lá na Obra Max, que eu forneço pra 2 Obras Max, né? E a menina falou assim: caraca, você tá rico, você... Não sabe que o cartão de crédito tá lá 12 vezes sem juros na passagem. Enfim, mas foi um momento abençoado. Sempre foi o sonho da minha esposa. Assim, particularmente, eu não tinha isso como objetivo agora, não. Por mim, faria isso daqui a 10 anos. Empreendedor é assim, né? Se deixar, não, vambora, vamos trabalhar mais um pouquinho. Mas a minha esposa, ela é contadora, ela é muito organizada. Legal, ela irmão. Fez tudo é possível aquele que crê. Crer significa acreditar. Então, se você acredita, cara, é só você se organizar. Você quer viajar? Você pode planejar um ano antes, começa a guardar dinheiro. Guarda ali R$200, R$300, faz uma renda extra e aí você pode viajar pelo mundo assim também como eu fiz. E foi uma experiência muito boa. Eu conheci Paris, Londres, Roma, Amsterdã, Milão e Madrid. Fui no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, fiz um tour lá. Maneiro, irmão. Conheci o Vinícius Júnior, só pela televisão, não foi pessoalmente. Eu vou botar esse corte aí, Mas foi uma experiência gratificante. As pizzas lá da Itália realmente são muito boas. A massa, parece que você não tá comendo uma massa, não fica empanzinado. E é essa massa também que eu faço, né? Eu aprendi a fazer. Hoje em dia você come a nossa massa, você se sente leve, você se sente, não é aquela pizza que você come e já te dá azia, né? Geralmente essas pizzas pré-assadas, muitas vezes você come, você se sente, né? Porque é uma pizza que já tá ali na geladeira, já tá ali no expositor. A nossa não, nós temos um processo, nós fazemos todos os nossos produtos no dia. Isso Perfeito. Tudo conta muito. Ingredientes que a gente usa são todos de qualidade, selecionados, enfim. Então eu trouxe essa experiência dessa viagem também para implementar, né, no meu negócio. Perfeito. Isso que eu ia te perguntar, o que você trouxe de cara, foi na Itália, você com pensamento de empreendedor, quando você não foi só para passear, tu passou ali, ó, isso aqui eu vou anotar aqui, isso aqui, o que tu trouxe de experiência hoje, prática? Principalmente, atendimento ao cliente. Lá, Maneiro. O povo é instruído de uma forma diferente, todo mundo é mais tranquilo, mais calmo, a gente já é mais agitado. Madureira apareceu, né? Lá é agitação, correria o tempo todo, o pessoal, ainda mais que a gente trabalha no ponto de ônibus, mas a gente, quando vai comer, né, a gente precisa relaxar, desfrutar do momento, porque a comida ela é um momento de bênção, você trabalhou para comprar aquele produto ali, você se esforçou, não é justo com você mesmo chegar e comer rápido e ir embora. Isso aí. Então, é importante a gente se desacelerar. E lá, o povo é mais tranquilo, o povo é mais, né, relaxado, não é tanta correria quanto é aqui. Então, esse foi um ponto muito legal que eu identifiquei lá e trouxe aqui pro Brasil. Perfeito. E é o que eu queria te perguntar, são mais 2 perguntas. O que te move hoje, mesmo depois de já conquistar bastante coisa? O que me move depois de conquistar bastante coisa é o projeto de incentivar pessoas a empreender. Incentivar pessoas a sair da situação atual, onde a gente vive num país que está as pessoas identificam como uma crise, só que eu acredito que não existe
falta de oportunidade, eu acredito que existe falta de conhecimento. A própria Bíblia diz que o povo padece por falta de conhecimento. E isso é o que me motiva. Eu não acredito que eu tenha conquistado muita coisa. Acredito que eu ainda estou num processo de construção. Perfeito. Como eu disse, há um ano atrás, há pouco tempo, eu ainda estava vendendo pizza no Ceasa. Ainda quando é necessário, eu vou para o Ceasa vender. Não tem problema nenhum com isso. Empurrar carrinho, subir rampa, descer rampa. Como eu falei, faça o que é necessário ser feito. Faça o que for preciso para o teu negócio dar certo. E é isso que me motiva. Eu recebo relatos quase que diariamente de pessoas que falam, olha, através do seu vídeo, eu abri meu negócio, abri uma loja, através dos seus vídeos, do seu exemplo ali, da sua luta, de ver você se esforçando do seu esforço. Agora eu trabalho para mim mesmo, eu vendo na rua. Tá vivendo o evangelho na prática, tá transbordando, irmão. É isso que me motiva. É isso. E aí é legal ele falar isso, que motiva ele, porque a minha última pergunta já é essa. Se tudo acabasse hoje, tudo, zerou, não tem mais rei da pizza, não tem nada, só que você tem o conhecimento, né? Por onde você começaria? O que você começaria a fazer? Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Pra quem tá começando hoje, pra onde você iria? O que você faria? Se eu tivesse R$1, eu compraria uma paçoca. Legal. E começaria a contar história. Venderia essa paçoca por R$2, compraria 2 paçocas, que venderia por R$4. Me especializaria em vender talvez uma paçoca, depois começaria a vender paçoca e amendoim. Depois eu tentaria fazer um doce de paçoca. E aí tentaria inovar com algum ingrediente diferente. E aí iria me tornar uma empresa de paçoca. Isso que eu faria. Ou de trufa, chocolate, ou de pizza, ou de qualquer produto, ou até mesmo serviço. Tudo tem um começo, é só você entender o processo, você identificar o propósito e você ter fé em Deus. Perfeito. Para finalizar, eu queria trazer aqui um versículo, que é um versículo que hoje é a base do que eu vivo, do que eu acredito para minha vida. E aí vou ler ele para você aqui, eu queria que você pudesse falar o que esse versículo te remete, tá? Uhum. Tá lá em Mateus 6,33, inclusive tá lá no meu feed esse versículo, porque eu acredito muito nisso. Eu vivo minha vida baseada nesse versículo aqui. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. O que isso tem a ver? Isso se diz muito sobre o Marcelo, sobre o rei da pizza? Acho que diz sobre a existência, porque essa palavra diz buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Porque quando a gente entende essa mensagem, você percebe que, além disso, se isso não for primícia, nada mais faz sentido. Porque buscar o reino de Deus e a sua justiça é você viver pela excelência do evangelho. Você entender que é dele, por ele e para ele todas as coisas. E aí você entende que isso tira um peso das tuas costas. Você vive o propósito divino. Vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeiro ponto, só vim até ele. Buscar o reino de Deus, vinde a mim, Jesus fala. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve. O mundo ele impõe fardos pesados nas nossas costas. Mas quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça, Jesus ele troca esse fardo por um fardo leve. Ele troca esse jugo por um jugo suave. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E assim, vocês vão encontrar o verdadeiro descanso para as vossas almas. É um processo de aprendizado. Aprendei de mim. Aprender o que? A mansidão, domínio próprio, temperança, os frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas. É só você abrir a Bíblia aí, que a voz de Deus está aí. E se você busca a Deus, você tem que buscar ouvir a voz de Deus, Perfeito. Que é a palavra dele. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Ser justo. Justiça é você não ser nem frouxo, deixar todo mundo fazer o que você quiser, e nem impositor. Você tem que ser equilibrado. Alguém que entende que existe uma reciprocidade, existe uma lei que rege o universo, que se eu jogar um copo pro alto, ele automaticamente vai cair. É a lei da gravidade. Tudo que nós fazemos volta pra gente. Então, quando existe a busca pela justiça, também existe a justiça, e Deus é justo. Então, é um processo, ir até Jesus, buscar o reino de Deus,
aprender de Jesus a mansidão, a humildade, tomar o jugo que é suave, o fardo que é leve dele, né? E assim a gente vai viver e encontrar o verdadeiro propósito para nossa alma, que é o verdadeiro descanso que Jesus prometeu pra gente. Amém, irmão. E é isso. Você que tá desse lado aí, cara, começa com algo simples, né? Por que que muita gente começa e não termina algo? Porque não se apaixona pelo processo. Essa que é a grande verdade. Você tem que se apaixonar pelo processo. Porque senão, quando chega, talvez você vai passar 30 dias e você já esqueceu daquilo ali. Verdade. Porque você ficou tão pesado aquilo ali. Ai, meu Deus, que aí quando chega, não era isso. Porque você, na verdade, você não se apaixonou pelo principal, que é o processo. Essa que é a grande verdade. E um processo de vida com Deus, de leitura da Bíblia diária. Por que eu tô convidando você a falar isso? Porque ele puxou essa bola aqui, eu vou falar. Cara, ai, Deus não fala comigo. Lê a palavra de Deus. Só que não queira começar, porque eu vou ler 10 capítulos. Cara, começa um versículo. Facilita a tua vida. Começa com atos simples, antes de você querer fazer completo. Porque aí, senão você não tem uma estratégia. A gente usa estratégia pra tudo na vida. Mas com Deus a gente às vezes não usa. Tem que usar a melhor estratégia pra tua vida. Ter um momento com Deus. Não consigo. Você consegue sim ler um versículo por dia. Um versículo, vai lá, lê a tua Bíblia, medita naquilo ali, acredita. Aí depois você no outro dia, eu vou ler 2. E você vai avançando, mas não deixa de ler. Porque quando você coloca uma coisa muito grande, talvez você vai olhar para aquilo ali e vai cansar rapidamente, porque você não montou a estratégia perfeita, tá? Agora, para finalizar aqui, irmão, primeiro, queria te agradecer por você ter vindo aqui. Eu sempre falo isso aqui, eu acho que muito mais do que você dizer que você acredita no trabalho de alguém, é você estar aqui. Você veio, você compartilhou, você está aqui presente e, cara, queria muito agradecer pelo que você compartilhou. Assim, eu fui impactado, eu acredito que muitas pessoas que estão assistindo vão ser impactadas com a tua história, com o que Deus fez na tua vida, o que continua fazendo na tua vida, com o teu treinamento, que é, assim, algo que, cara, eu quero estar próximo, eu quero ver, porque é bonito de ver, irmão. São coisas que você olha, você fala assim, cara, que história, irmão. Você por si só de olhar pra você, tu fala assim, cara, esse cara é o evangelho vivo, tá transbordando. Veio aqui pra transbordar um pouquinho com a gente e foi um prazer te receber aqui. Então, cara, fica aqui meu agradecimento e eu queria deixar pra você mandar alguma mensagem final pras pessoas. Eu posto vídeo todo dia no meu Instagram, na minha rede social, com esse propósito, com esse intuito. Então, se você quiser me acompanhar, é @reidapizzarj. Lá, além de mostrar o meu produto, eu mostro minha história. Tá aí. E um agradecimento também a honra é uma honra estar aqui contigo, te conhecer mais, fazer esse network. Vejo que tu é uma pessoa também visionária, uma pessoa que consegue enxergar além do alcance, né? Porque não é fácil trabalhar por conta própria, ainda mais no mercado tão aquecido de marketing, de videomaker. Eu vejo que realmente traz resultado para as pessoas que você trabalha, para quem você presta serviço. Lá no Diquina, um trabalho muito maneiro que está sendo feito, com umas trends, super bacana. Chegou a mais de 1.200 seguidores, né? Graças a Deus. O trabalho que você está fazendo, eu também tô junto nesse trabalho tá com vocês. agregando demais. E é isso, irmão. Uma honra estar aqui. Sempre que você precisar, pode contar comigo. Show de bola. É isso, galera. Mais um episódio entregue. Queria deixar aqui essa mensagem final. Você que tá aí do outro lado, você não precisa, não é só numa igreja ou em algum lugar físico que você tem um encontro com Jesus. Você pode ir hoje, na sua casa, nesse momento que você está assistindo esse vídeo, entregar a sua vida para Jesus. Só basta você querer e tomar essa decisão. E ele faz todo o restante. A parte de Deus a gente sabe que vai fazer, mas tem a sua parte também. Então, você que tá desse lado, tá pensando tem algum pensamento negativo, tá depressivo, meu amigo, Jesus é tudo na nossa vida. Valeu? Obrigado por acompanhar até aqui. Um episódio maravilhoso aqui com o Rei da Pizza. E é isso. Me sigam nas redes sociais. Mas é isso, galera. Tamo junto e fica com Deus. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Valeu. Tamo junto.